Imagine isso. Você acorda em uma manhã comum. A cama é macia, o quarto aquecido, o celular vibra com notificações, curtidas, mensagens, lembretes de tarefas que você mesmo marcou como importantes. Uma playlist cuidadosamente escolhida começa a tocar. Você se levanta, toma um café aromatizado com algo orgânico e em poucos cliques pede algo que chegará à sua porta em poucas horas. Tudo funciona, tudo está acessível, tudo parece, à primeira vista, certo. Mas então, algo range silenciosamente no fundo da mente. Um som baixo, abafado, como uma nota dissonante num piano perfeitamente afinado. É difícil nomear o que é. Não há motivo visível para incômodo. Ainda assim, há um peso, uma ausência, como se algo estivesse faltando, mas esse algo nunca tivesse sido claramente apresentado a você. Um vazio sofisticado, educado, camuflado por estímulos e dopamina digital. Você já sentiu isso? Essa inquietação que surge no silêncio quando tudo ao redor parece estar bem? Uma leve náusea existencial ao perceber que está vivendo exatamente como disseram que você deveria viver? E ainda assim, algo dentro de você sussurra que está tudo errado. Vivemos em uma época onde temos mais acesso a prazer, conforto e opções do que qualquer geração antes de nós. Mas a ansiedade cresce. A depressão se espalha como uma sombra suave nos cantos das mentes modernas. Mais do que nunca, sentimos que deveríamos estar felizes. Afinal, temos tudo: tecnologia, liberdade, entretenimento ilimitado, redes sociais, comida a cliques de distância, relacionamentos digitais instantâneos. E ainda assim, mais do que nunca, também sentimos que estamos nos afogando em algo invisível. Como explicar esse paradoxo? Como pode uma era tão rica em possibilidades parecer tão emocionalmente estéril? Por que os sorrisos nas redes sociais contrastam tanto com o torpor dos olhos cansados fora das telas? Por que tantos acordam sem energia, dormem sem descanso, vivem sem sentido mesmo quando possuem tudo o que disseram que precisavam para serem felizes? A ilusão é sofisticada. Não se trata de um engano grosseiro, mas de uma simulação meticulosa. Fomos condicionados a perseguir um ideal de felicidade que parece cada vez mais inalcançável, como um espelho trincado, que sempre reflete algo quase completo, mas nunca inteiro. E se estivermos correndo atrás da coisa errada? E se a felicidade que buscamos foi projetada para nos manter em movimento, não para ser alcançada, mas para nos distrair da pergunta mais temida de todas: por que estamos aqui? Pergunte-se: por que compramos quando estamos tristes? Por que a validação virtual importa tanto? Por que a sensação de propósito parece evaporar quando nos desconectamos do barulho do mundo? Não é curioso que a felicidade tenha se tornado um produto? Que ela agora seja vendida em embalagens, prometida em slogans e segmentada por algoritmos? Vivemos como se cada nova conquista, um carro, uma viagem, um corpo perfeito, um status, fosse a chave final. Mas a chave muda de forma assim que nos aproximamos. Quando a conseguimos, a sensação evapora como perfume barato. Surge uma nova meta, um novo desejo, e a roda gira eternamente. Você já se perguntou quem construiu essa roda? E mais importante, por que aceitamos correr dentro dela como hamsters adornados com iPhones? Talvez o que chamamos de felicidade moderna seja, na verdade, uma distração estruturada. Uma forma de manter a mente ocupada demais para questionar o que realmente importa. Criamos rotinas que nos embriagam com produtividade, conquistas e experiências instagramáveis, mas que silenciam a alma quando ela começa a gritar. E se tudo isso fosse uma ilusão habilmente arquitetada? Uma miragem que nos promete saciedade, mas só entrega mais sede? Uma droga estética que anestesia a dor do vazio existencial, sem nunca curá-lo? Talvez a pergunta verdadeira não seja como ser feliz, mas sim, o que me fizeram acreditar que felicidade é?
E talvez a dor que sentimos, essa angústia que muitos tentam sufocar com dopamina instantânea, seja paradoxalmente o único sinal saudável que ainda temos. O sintoma de uma alma que se recusa a ser domesticada por um sistema que confunde brilho com luz, barulho com vida, prazer com propósito. Se essa dor silenciosa fala com você, então continue, porque há mais por trás desse desconforto do que a sociedade está preparada para admitir. E quando você enxergar as raízes dessa ilusão, talvez nunca mais veja o mundo com os mesmos olhos. Na próxima sessão, vamos mergulhar fundo nas raízes invisíveis que alimentam essa ilusão coletiva, na psicologia, na filosofia e nos mecanismos ocultos que moldam silenciosamente nossa busca por sentido, e porque muitas vezes essa busca está condenada desde o início. Há uma ferida silenciosa no coração da modernidade. Ela não sangra, não grita, não se exibe. Em vez disso, sussurra em noites insones, em domingos melancólicos, em olhares perdidos no espelho. É o vazio de uma existência que cumpre todas as exigências externas, mas que falha em tocar qualquer verdade interna. Você foi ensinado, desde cedo, que felicidade era um destino, um lugar que se alcança com esforço, mérito, consumo e obediência às regras invisíveis de um jogo que ninguém explicou, mas todos jogam. Trabalhe duro, compre mais, evolua, busque prazer, evite dor, repita. Mas e se esse jogo estiver viciado desde o início? Carl Jung dizia que as pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. E talvez seja exatamente isso que nossa cultura faz. Oferece um espetáculo constante de distrações, para que nunca tenhamos que encarar o abismo interno. Veja bem, o problema da felicidade moderna não está na falta de esforço. Pelo contrário, está no fato de que todo o esforço é canalizado para longe do que realmente importa. A promessa de felicidade se tornou uma mercadoria. Mas como toda mercadoria, ela precisa de um mercado, uma escassez e uma demanda constante. Você não pode ser feliz demais ou deixará de consumir. Você não pode se sentir completo ou não precisará de mais conteúdo, mais produtos, mais validação. Você precisa continuar faminto, mas otimista. Vazio, mas funcional. Ansioso, mas produtivo. Nietzsche alertava: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas o que acontece quando os comos, os métodos, as rotinas, os estímulos se multiplicam infinitamente e o porquê desaparece como neblina ao sol? A vida moderna amputou o sentido do sofrimento. Tudo que é incômodo precisa ser eliminado. Emoções desconfortáveis, silêncios constrangedores, dúvidas existenciais. Mas ao fazer isso, também eliminamos a profundidade. A dor era um chamado à reflexão. Agora é um erro de programação. Arthur Schopenhauer via o desejo como a raiz do sofrimento. Segundo ele, o homem vive em constante agitação entre o tédio e a insatisfação. E o sistema atual, que nos vende microdoses de prazer sem propósito, parece confirmar essa visão. Quando você conquista algo, imediatamente surge o tédio. Quando deseja algo novo, retorna a insatisfação. E assim, os ciclos se repetem, mascarados como progresso. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, previu com precisão assustadora o que hoje chamamos de vida normal. Uma sociedade que anestesia seus membros com conforto, prazer e distrações, eliminando qualquer motivo para questionamento. Não através da opressão violenta, mas da sedação emocional. Jean-Paul Sartre afirmava que estamos condenados à liberdade. Isto é, não há um manual, uma essência pré-definida para a nossa existência, e isso nos aterroriza. Por isso, aceitamos de bom grado que alguém nos diga o que fazer, o que comprar, o que pensar.
a liberdade existencial é pesada demais. Melhor a ilusão de um caminho pronto. Mas há uma camada ainda mais profunda, o inconsciente coletivo. Jung falava de arquétipos e padrões simbólicos que guiam nossas decisões, mesmo sem percebermos. Hoje somos guiados não por deuses ou mitos, mas sim por marcas, celebridades e influenciadores. Eles se tornaram os novos xamãs da sociedade do espetáculo. Nos dizem o que vestir, o que é cool, o que é sucesso, e nós seguimos, fielmente, não porque somos tolos, mas porque estamos famintos para significado. O problema oculto é esse. Não buscamos felicidade, buscamos pertencimento. Queremos sentir que existimos para algo, que não somos apenas poeira cósmica. Mas a cultura atual nos oferece apenas pertencimento superficial, likes, seguidores, status, e ignora o grito silencioso da alma por algo real, algo que resista ao tempo. Você já notou como o conceito de autenticidade se tornou um produto? Como a ordem é, seja você mesmo, mas dentro de uma moldura cautelosamente padronizada. Ser livre hoje é ser livre para escolher entre produtos. Ser feliz é performar felicidade. Ser profundo é usar frases prontas de livros de autoajuda que soam bem, mas nunca são vividas. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e criador da logoterapia, dizia que o homem é movido pelo desejo de encontrar sentido. Não prazer, não sucesso. Sentido. Mas o sentido exige silêncio, sofrimento, escolha. E isso não vem de bem. Por isso, foi substituído por distração. Por isso, a alma moderna adoece em meio ao excesso de opções. Por isso, a dor persiste mesmo quando tudo parece funcionar. Você começa a perceber? A infelicidade moderna não é um acidente. Ela é um sintoma de uma desconexão radical entre nossa essência e a narrativa que nos contaram. Nos afastamos da interioridade, da dúvida fértil, do silêncio criativo, e nos entregamos ao barulho, ao ruído social, ao bombardeio sensorial, à avalanche de opiniões não digeridas. O maior tragédia não é estarmos infelizes, é nem sequer sabermos por quê. É pensarmos que somos o problema, quando na verdade estamos inseridos num sistema que prospera com a nossa constante sensação de inadequação. E agora, sabendo disso, você vai continuar fingindo que está tudo bem? Ou está pronto para ver o que essa ilusão está realmente custando? Na próxima sessão, exploraremos essas consequências invisíveis, como esse vazio disfarçado molda silenciosamente nossas decisões, relacionamentos, identidade, e como ele se perpetua por meio de vieses cognitivos, condicionamentos sociais e hábitos neuroquímicos. Porque o preço da ilusão não é apenas existencial, é pessoal e devastador. Você caminha livre pelas ruas, trabalha, se diverte, ama, posta selfies com legendas otimistas. Mas há correntes invisíveis apertando seu pulso. Não correntes de ferro, mas de significado. E o mais perigoso de tudo é que você não as vê, não as questiona, porque foram moldadas para parecer liberdade. Esse é o cárcere mais eficaz da modernidade, aquele que é aceito com entusiasmo. As consequências da felicidade ilusória não são apenas emocionais, são cognitivas, culturais e profundamente neurológicas. A ilusão não apenas engana, ela reconfigura sua mente. Você acredita estar escolhendo, mas o que acontece quando suas escolhas são pré-formatadas? O psicólogo Daniel Kahneman, vencedor do Nobel, mostrou como somos irracionalmente previsíveis. Nosso cérebro economiza energia tomando decisões com base em atalhos mentais, os chamados vieses cognitivos. E a sociedade moderna aprendeu a explorar isso como uma ciência. Pegue, por exemplo, o viés da disponibilidade. Você acha que algo é mais importante ou real simplesmente porque é mais exposto a isso.
Se o que você mais consome são corpos perfeitos, viagens paradisíacas, casais sorridentes e promessas de sucesso fácil, sua mente começará a acreditar que essa é a realidade normal. E claro, que você está falhando por não viver igual. A felicidade vendida é sempre a dos outros, e a comparação se torna uma prisão invisível. Há também o viés de confirmação, a tendência de buscar informações que reforcem suas crenças e ignorar o resto. Se você acredita que precisa ser mais magro, mais rico, mais produtivo para ser digno de amor ou sucesso, todo o algoritmo vai servir conteúdos que reforçam essa ideia. E o que parece ser liberdade de informação se torna na prática um espelho fechado. A ilusão se fortalece porque ela fala a linguagem do cérebro. Ela usa dopamina, o neurotransmissor do desejo. E aqui está o ponto crucial. Dopamina não é prazer, é antecipação de prazer. Ou seja, você é quimicamente programado para esperar a felicidade, não para experimentá-la. O sistema atual explora isso com maestria. Likes, notificações, promoções relâmpago, o próximo episódio, o próximo crush. Tudo é projetado para te manter preso no ciclo dopamínico da quase felicidade. Você sempre está perto, mas nunca chega. E assim permanece correndo. Esse ciclo afeta até mesmo sua identidade. Você começa a se ver não como um ser humano completo, mas como um projeto inacabado. Alguém em constante melhoria, otimização, reconstrução. Alguém que sempre precisa de um novo hábito, um novo curso, uma nova estética, uma nova performance. Mas quem disse que você precisa ser melhor o tempo todo? A obsessão por performance, emocional, estética, produtiva, cria o que o filósofo Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. Você se torna seu próprio opressor, se cobra, se compara, se pune, a liberdade vira autoexploração. E o resultado? Uma epidemia silenciosa de exaustão psíquica. Ansiedade não é apenas medo do futuro, é a fricção constante entre quem você é e quem disseram que você deveria ser. Agora pense nas relações humanas. Se a felicidade virou um produto, o amor virou um contrato emocional baseado em trocas. Relacionamentos se tornam plataformas de validação, onde o outro precisa confirmar sua imagem idealizada. Mas ninguém sustenta uma imagem por muito tempo. O resultado? Frustração crônica, desconexão, superficialidade. E amizades são mantidas com emojis. Família, substituída por comunidades digitais. Silêncio, preenchido com podcasts. Solidão, negada com barulho. A verdade é que nos tornamos incapazes de simplesmente estar. Tudo precisa ter propósito, utilidade, métricas. A vida virou KPI e o ser humano um influencer de si mesmo. Mas há algo ainda mais profundo, a perda da intimidade com a realidade. Ao ter sim usarmos nossa visão do mundo para algoritmos e tendências, perdemos o contato com o presente nu, com a vida sem filtros. Cada momento é uma espera pelo próximo. Cada experiência é um potencial conteúdo. Você não observa o pôr do sol, você grava. Você não sente a música, você compartilha. Você não vive, você documenta. E nesse processo, perdemos a capacidade de contemplação. A contemplação é o contrário da dopamina. Ela é silenciosa, sem pressa, sem recompensa imediata. Mas é nela que mora o sentido. O que resta, então, é um cansaço que não passa, um tipo de tristeza que não grita, mas sussurra no fundo do peito. Isso não é vida de verdade. E talvez essa seja a consequência mais devastadora da ilusão da felicidade moderna. Ela rouba a própria experiência de viver. Porque viver não é ter, não é mostrar, não é colecionar momentos para os outros verem. É sentir, errar, refletir, parar, existir sem legenda. E se você ainda sente esse desconforto, esse leve enjoo existencial, ao ver como sua vida foi moldada, isso é bom. É sinal de que algo dentro de você ainda resiste,
ainda pulsa. Na próxima sessão, você descobrirá o que fazer com esse desconforto, como transformá-lo não em depressão ou revolta, mas em rebelião silenciosa, uma ruptura interna, um gesto de coragem que começa com uma simples pergunta: e se eu parasse de correr? Imagine por um instante que você pare de correr, que pare de buscar, de tentar provar, de tentar se encaixar. Imagine que você abandone de forma radical a ideia de que sua vida precisa ser uma narrativa de conquistas, produtividade e autoaperfeiçoamento infinito. Como você se sentiria? Livre ou completamente perdido? Aqui começa a rebelião. Não uma revolta barulhenta, feita de raiva e negação, mas uma rebelião silenciosa, profunda, quase invisível aos olhos de quem ainda dorme. A verdadeira revolução começa quando você decide sair da engrenagem, não fisicamente, mas internamente. A primeira arma é o silêncio. A sociedade moderna tem pavor do silêncio, porque é nele que as mentiras morrem. É no silêncio que você ouve, pela primeira vez em anos, sua própria voz. E ela é estranha no início, porque por muito tempo foi abafada pela gritaria do mundo. O silêncio é um ato de insubmissão. É você dizendo: eu me recuso a ser moldado pelo barulho. Depois vem a pausa. Não a pausa preguiçosa, mas a pausa existencial. A suspensão do impulso automático de correr atrás de metas que não são suas. Você começa a perguntar: quem disse que eu preciso de tudo isso? Para onde exatamente eu estou indo? E se eu nunca chegar, o que sobra? A pausa abre o espaço para uma nova perspectiva, a de que talvez você não precise construir uma vida. Talvez só precise habitar a vida que já está aqui. Você se rebela quando redescobre o valor da presença, quando percebe que a respiração profunda, o toque da pele no sol, o riso não planejado tem mais sentido do que qualquer métrica ou validação. E você começa a enxergar com outros olhos. A roupa de marca vira tecido. O carro vira metal. O número de seguidores vira dado. E o que era sucesso começa a parecer um teatro. Essa clareza dói, mas também liberta. A rebelião continua com a recusa em performar. Você começa a se permitir ser feio, triste, ineficiente, imperfeito e ainda assim inteiro. Você abandona a obsessão pela estética da felicidade e começa a cultivar a verdade. E é aqui que algo mágico acontece. Você se reconecta com o que é profundamente humano. Você volta a sentir, não apenas prazer ou euforia, mas sentir, de verdade, o desconforto, a dúvida, a saudade, a esperança sem garantia. Essa reconexão é o que Viktor Frankl chamava de vontade de sentido. Uma força mais profunda do que o desejo de prazer, mais durável do que a motivação, mais autêntica do que qualquer plano de carreira. Você começa a buscar sentido, não em metas externas, mas na vivência do momento, na forma como trata os outros, na maneira como responde ao sofrimento, na humildade de estar vivo. Os estoicos já diziam: não temos controle sobre os eventos, apenas sobre a nossa resposta a eles. E a resposta mais radical à modernidade não é fugir da dor, mas atravessá-la com consciência. A dor é uma professora. Ela mostra onde ainda estamos presos, onde ainda nos vendemos por migalhas de aprovação. A rebelião, portanto, exige uma coragem nova. A coragem de sentir tudo, de não anestesiar, de não racionalizar, de não maquiar. E também a coragem de desacelerar no mundo que associa lentidão à fraqueza. De descansar, sem culpa. De amar, sem precisar parecer perfeito. De existir, sem precisar justificar.
Muitos que caminharam esta estrada deixaram pistas. Thoreau, ao se isolar na floresta, escreveu que queria viver profundamente e subar a essência da vida. Siddhartha Gautama, ao abandonar seu palácio, descobriu que o fim do sofrimento começa quando cessamos o apego às ilusões. Jesus, no deserto, recusou os símbolos de poder e prestígio para abraçar o vazio transformador. Todos eles, em suas linguagens, disseram a mesma coisa. O caminho da verdade passa pela renúncia à mentira confortante. E aqui está a mentira mais confortante da modernidade. Você só será feliz quando for alguém melhor. Falso. Você pode ser feliz agora. Não com a euforia de um comercial de refrigerante, mas com a serenidade de quem parou de lutar contra si mesmo. A verdadeira felicidade nasce quando você se torna amigo do que é. Você se rebela quando se torna íntimo do presente, sem querer consertá-lo, superá-lo ou vendê-lo. Você se rebela quando percebe que sua alma não precisa de mais estímulos, mas sim de menos distrações. Você se rebela quando decide não mais se adaptar a um sistema que adoece. Você se rebela, finalmente, quando começa a fazer coisas pequenas, mas radicais. Dizer não sem explicar. Estar com alguém sem postar. Ler devagar. Comer com gratidão. Sentir sem fugir. Esses pequenos gestos, imperceptíveis ao mundo, são terremotos interiores. E no silêncio desses gestos, algo antigo desperta. Uma presença que não pode ser vendida. Uma paz que não precisa de permissão. Uma lucidez que nunca dependeu de aplauso. Essa é a semente da libertação. Ela não grita, mas transforma tudo. E é ela que, na próxima sessão, revelará sua forma mais plena, porque depois da rebelião vem a realização, a verdade final, a visão que dissolve todas as ilusões e reconstrói, a partir do nada, um novo modo de existir.